Olá, que bom ter vocês aqui para mais essa nossa conversa, essa análise mais aprofundada. Hoje o nosso papo é sobre bioenergética, um campo fascinante, né? Mas a gente vai tocar num ponto que às vezes gera uma certa dúvida, talvez frustração, principalmente para quem está começando ou até para quem já pratica mais tempo. Por que será que em algumas situações a resposta que a gente busca num teste bioenergético vem meio confusa, vaga ou até parece contraditória? Mas olha, boa notícia, segundo o material que a gente analisou hoje, é que tem uma lógica bem clara por trás disso, sabe? Tá ligada à necessidade de ter um universo conhecido, bem definido para essa comunicação com o corpo ser precisa, para ser confiável. A nossa base aqui é um texto bem interessante chamado A Bioenergética e o Universo das Possibilidades. Ele explora justamente como a bioenergética funciona, né? E defende muito a importância de ter estruturas tipo as listas, para dar uma ordem, uma clareza nesse processo todo. E a gente vai ver como isso se encaixa direitinho, de forma super útil, em práticas como o biomagnetismo medicinal. Então, nossa missão aqui hoje é entender por que essa definição de possibilidades é tão crucial para a gente ter respostas do corpo que sejam realmente úteis, né? Confiáveis. A gente quer sacar como essa sistematização, especialmente com as listas, pode deixar a prática bioenergética e o biomagnetismo medicinal em particular mais segura, mais fácil de entender e, claro, mais eficaz nos resultados. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Para dar o pontapé inicial, vamos direto naquele problema que o material traz logo de cara? Sabe aquela experiência que às vezes deixa a gente meio perdido? De fazer uma pergunta para o corpo usando cinesiologia, pêndulo, enfim, qualquer técnica bioenergética, e a resposta que vem parece que não encaixa, ou vem fraca, instável, ou simplesmente não faz sentido ali naquele contexto. Por que isso acontece? Qual é a explicação que a fonte dá para essa aparente confusão? Essa é uma ótima pergunta e é bem o centro da questão que o texto aborda. O princípio fundamental pelo que o material explica é que a resposta bioenergética do corpo, ela não vem do nada, sabe? Ela acontece, ela se manifesta, mas sempre dentro de um sistema de opções. É um conjunto de possibilidades que foi apresentado antes, mas sem esse quadro de referência, sem esse tal universo conhecido bem delimitado, a pergunta, mesmo que seja feita com a melhor intenção, ela perde a direção. Fica, como o texto mesmo fala, uma pergunta meio oca, sabe? Sem um terreno fértil para a resposta clara poder brotar. A analogia que eles usam na análise é muito boa para a gente entender isso. Imagina pedir para alguém, escolha um número, assim, solto, sem dizer mais nada. A pessoa fica perdida, né? Qualquer número serve. A nossa mente busca um limite, uma referência. E o corpo, nesse nível bioenergético, parece reagir de um jeito parecido. Quando a pergunta é muito aberta, sem opções claras, a resposta tende a ser, ela pode ser influenciada por ruídos, por outras informações ali do campo energético do momento, ou simplesmente ela não consegue ancorar, não consegue se fixar numa opção específica. O texto chama isso de ponto sem referência, uma resposta que fica flutuando sem solidez. E isso não só atrapalha a interpretação, né? Pode levar a gente para caminhos terapêuticos que não são os mais importantes naquele momento. Entender isso já é um passo gigantesco para refinar a prática, concorda? Com certeza. É perceber que a clareza da pergunta e das opções que a gente oferece, ela é meio que co-criadora da clareza da resposta que a gente vai receber. Nossa, essa perspectiva é muito interessante mesmo. Muda o foco, né? Não é que a bioenergética ou o corpo estejam falhando. É mais uma questão da metodologia da pergunta, da falta desse contexto definido. Tá, então se o problema é essa falta de um universo conhecido, qual é a solução prática, eficaz, que o material aponta para trazer essa estrutura que está faltando? Acho que aqui a conversa começa a ficar bem prática, né? Como que as tais listas entram em jogo para organizar a consulta e diminuir esse problema da imprecisão? Exatamente. A solução-chave que o texto aponta é o uso. Um uso consciente e estruturado de listas. As listas são basicamente a ferramenta principal para a gente construir esse universo conhecido de que a gente está falando. A função delas é justamente essa: delimitar o campo de possibilidades.
o campo sobre o qual o corpo vai ser convidado a se manifestar, a dar uma resposta. Pensa num cardápio bem organizado num restaurante. Em vez de perguntar o que você quer comer, que pode ser uma pergunta que até paralisa de tanta opção. Sim, verdade. Você apresenta categorias, opções, prefere carne, peixe ou uma salada. As listas fazem exatamente isso, só que no contexto bioenergético. Elas organizam as respostas possíveis de um jeito lógico, coerente e, claro, relevante para aquilo que a gente está investigando naquele momento. E o material destaca um ponto que eu acho crucial. Essa organização com as listas, ela não só aumenta a chance de ter uma resposta clara, mas ela transforma todo o processo de checagem em algo, e eles usam essas palavras, reprodutível, comparável e seguro. Reprodutível, comparável e seguro. Interessante. Reprodutível porque, se você usar a mesma lista em outro momento, pode verificar se a resposta se mantenha, né? A consistência. Comparável porque dá para testar listas diferentes ou itens diferentes dentro de uma lista e ver o que gera uma resposta mais forte, mais clara. E seguro porque evita que a gente, o terapeuta ou a própria pessoa, fique perdido em especulações sem fim. Mantém a investigação focada. O mecanismo por trás disso, como o texto sugere, é que o corpo, quando ele é apresentado uma lista de opções definidas, ele usa a inteligência dele para identificar qual daquelas opções ressoa mais forte com o desequilíbrio ou com a questão que está em foco. A escolha acontece por uma afinidade energética, pode chamar de frequência, vibração, ressonância, o termo que for melhor, mas, e aqui está o pulo do gato, a escolha acontece dentro daquele conjunto limitado e específico de opções que a lista forneceu, entende? Entendi. Ele não inventa algo fora da lista. Exato. E isso dá um rigor para a metodologia que eleva muito a prática. O que eu acho fascinante aqui é ver como essa coisa simples de adicionar estrutura transforma uma interação que podia ser meio subjetiva, meio vaga, num diálogo muito mais objetivo, mais claro e direcionado com a sabedoria do corpo. A gente sai de uma busca aberta para uma identificação precisa, dentro de um contexto definido. Perfeito. A estrutura guia a resposta, aí ela fica mais confiável, mais útil, faz todo sentido. E o material que a gente está vendo faz uma conexão bem direta disso com a prática do biomagnetismo medicinal, né? Fala-se que o rastreio completo, que é aquela ferramenta essencial do biomagnetismo para achar desequilíbrios de pH, patógenos, disfunções, ele muitas vezes aponta para questões mais gerais. Por exemplo, pode indicar um quadro de intoxicação, ou uma tendência para alergias, ou desequilíbrios ligados a padrões que se repetem. A fonte até cita exemplos comuns, tipo sensibilidade a leite, glúten, reação a produto de limpeza, cosmético, ou presença de metal pesado, que muitas vezes está ligado a pares biomagnéticos específicos, né? Como é que as listas, então, entram para complementar, para refinar essa informação mais geral que vem do rastreio? Perfeito, é exatamente isso. O rastreio completo no biomagnetismo é como se fosse um diagnóstico geral do terreno biológico da pessoa. Ele mostra pra gente onde estão os focos principais de desequilíbrio energético, de pH, muitas vezes ligados a micro-organismos específicos ou a disfunções de órgãos, né? Ele pode, por exemplo, mostrar claramente que tem um processo de intoxicação afetando o fígado, ou que tem uma resposta imune muito forte, típica de alergia. Essa informação é ouro. É o problema macro. Só que, muitas vezes, para a gente conseguir uma resolução mais profunda, mais duradoura, a gente precisa ir além. Se o rastreio diz intoxicação, a pergunta natural é: intoxicação pelo quê? Se diz alergia, alergia a quê? É aí, nesse ponto, que as listas viram ferramentas assim indispensáveis para investigar mais a fundo. Complementares, permitem que a gente saia daquela visão mais ampla do rastreio e chegue no detalhe, na identificação do agente específico que está causando aquilo. O texto dá um exemplo bem prático. O rastreio indicou um desequilíbrio ligado a alergias ou intolerâncias. Ótimo, já temos um norte. Mas, para poder orientar a pessoa sobre o que mudar na rotina ou para usar técnicas complementares de dessensibilização, a gente precisa saber qual é a substância específica ou o grupo de substâncias que está por trás da reação. Claro. É aí que uma lista bem feita de alergênicos comuns, por exemplo, entra em campo. Sem ela, essa busca pelo culpado pode virar um processo longo, frustrante, muito baseado em tentativa e erro. As listas oferecem um atalho,
Um atalho estruturado e bem mais eficiente. Entendi a lógica. O rastreio dá o quadro geral e as listas ajudam a achar o elemento específico. Faz muito sentido. E o material que a gente está analisando até detalha alguns tipos de listas que são especialmente úteis nesse processo, né? Nessa investigação mais fina, no contexto do biomagnetismo e práticas parecidas. Podemos explorar um pouco esses exemplos concretos? Sim, sim. A análise traz umas categorias bem práticas de listas que a gente pode usar para aprofundar depois do rastreio inicial. Por exemplo, primeiro, listas de alimentos. Essas são básicas quando a gente suspeita de sensibilidade, intolerância, alergia alimentar. O texto sugere organizar por grupos lógicos, sabe? Tipo laticínios e derivados, glúten, aí entra trigo, cevada, centeio, açúcares, adoçantes, oleaginosas, frutas cítricas, tipos de carne. Essa organização ajuda a achar não só um alimento específico, mas às vezes um grupo inteiro que está causando problema. Depois, listas de produtos de limpeza. Rinite, sinusite, asma. Muitas vezes um químico ali num detergente, desinfetante, amaciante, tipo fragrância sintética, conservante, alvejante, pode ser o gatilho, né? E a lista ajuda a identificar qual produto ou qual ingrediente específico tá pegando. Isso é muito comum. Tem também as listas de cosméticos e seus componentes, parecido com os de limpeza, né? Shampoo, creme, maquiagem, tinta de cabelo, esmalte, tem tanta coisa ali que pode dar reação. A fonte cita uns clássicos: PPD de tintura, parabeno, sulfato, fragrância sintética, até metais, tipo níquel em maquiagem ou bijuteria. Uma lista focada nisso pode ser chave. E por último, listas de metais pesados. O biomagnetismo muitas vezes relaciona a presença energética de metais pesados com pares específicos e certos desequilíbrios. Então, listas com os metais mais comuns, mercúrio, chumbo, alumínio, cádmio, níquel, cromo, ajudam a confirmar ou identificar qual metal está mais ligado ao quadro da pessoa. Isso orienta protocolo de detox ou aplicação de par específico. Exatamente. São exemplos ótimos que mostram bem como funciona na prática. Cada lista dessas é como um filtro para a investigação. Depois que o rastreio inicial aponta uma área tipo sistema imune está reativo, ou tem toxicidade no fígado, o terapeuta pode pegar a lista relevante e perguntar para o corpo: dentro dessa lista aqui de alimentos, qual deles está contribuindo mais para esse desequilíbrio? A resposta bioenergética costuma ser muito mais clara, muito mais direta, quando a pergunta é focada assim. Então as listas trazem isso: especificidade, foco, direcionamento para a investigação terapêutica. Transformam uma suspeita geral em informação concreta. E o material analisado também faz questão de mostrar o outro lado, né? A consequência de não usar essa abordagem mais estruturada. O texto fala em ficar girando em torno da dúvida. Sem as listas ou alguma outra forma de delimitar as possibilidades, a investigação pode ficar muito dispersa. Perdida, né? Exato. O terapeuta pode ficar inseguro sobre o próximo passo e a pessoa que está buscando ajuda pode não receber orientações claras, objetivas. A ideia central que eles reforçam é que a bioenergética, pela natureza dela de responder, ela reflete o que é apresentado a ela. Ela não tem como adivinhar ou trazer do nada uma informação que não foi incluída de algum jeito naquele campo de possibilidades da consulta. Mas olha, o foco principal tem que ser no lado positivo, no lado que capacita a gente. As listas não são uma limitação de jeito nenhum. Elas são uma ferramenta de empoderamento para o terapeuta e para o processo todo. Elas permitem que a gente vá além do geral e consiga informações muito específicas, detalhadas e, o mais importante, informações que a gente pode usar para agir, acionáveis. Isso se traduz direto numa abordagem terapêutica mais prática, mais eficiente e com resultados que podem ser mais rápidos e duradouros. E, fundamentalmente, torna o processo todo mais compreensível, mais transparente, tanto para quem aplica quanto para quem recebe o cuidado. Se a gente conectar isso com o quadro geral que a gente estava discutindo, a gente percebe como metodologias como o biomagnetismo medicinal ganham uma força, uma confiabilidade enorme quando incorporam essa sistematização. A prática deixa de depender só da intuição isolada, sabe?
e passa a integrar também um processo lógico verificável. Perfeitamente colocado. Então, o que tudo isso quer dizer na essência? Quer dizer que usar listas bem feitas, de forma consciente, metódica, na prática bioenergética, isso ficou muito claro no biomagnetismo medicinal, representa um salto de qualidade, né? Transforma o que poderia parecer, talvez para quem tem menos experiência ou em casos mais complexos, quase um exercício de adivinhação ou de pura sensibilidade subjetiva num processo de investigação muito mais lógico, mais estruturado, direcionado e por isso mesmo muito mais confiável. O resultado final, como o material sugere, é a capacidade de tirar insights mais precisos, mais profundos e principalmente mais úteis desse diálogo com o corpo. E isso invariavelmente leva a intervenções terapêuticas mais assertivas, mais eficazes. No fundo, a gente está falando de construir uma prática terapêutica com bases mais sólidas de clareza, confiança e efetividade. É forte. A clareza no diagnóstico, a eficácia da terapia e a confiabilidade geral de abordagens como o biomagnetismo medicinal são profundamente beneficiadas pelo uso estratégico de listas bem construídas. Essas listas não são só um acessório, um nice to have. Elas têm uma função essencial: definir, delimitar aquele universo de possibilidades que é relevante para cada investigação. E ao fazer isso, elas criam as condições ideais para a resposta bioenergética do corpo vir de forma clara, precisa, compreensível. E essa precisão, por sua vez, alimenta a confiança. Confiança do terapeuta na ferramenta, confiança da pessoa no processo. Cria um ciclo virtuoso, sabe? Clareza gera confiança, e confiança potencializa resultado positivo. É como você disse, a passagem de uma arte talvez mais intuitiva para uma ciência aplicada, com método, com critério. E para a gente fechar a nossa conversa de hoje, eu queria deixar uma provocação final para a gente pensar um pouco, totalmente inspirada por essa lógica que a gente explorou aqui a partir do material. Se a qualidade, a precisão da resposta bioenergética está tão ligada assim às possibilidades que são apresentadas na consulta, qual é o impacto real que talvez a gente ainda subestime do nível de conhecimento, de estudo, de preparo contínuo do terapeuta? E, mais especificamente, como a qualidade, a abrangência, a atualização constante das listas dele, das ferramentas de investigação, influencia diretamente na profundidade e na precisão de uma avaliação energética completa. Fica aí a questão, né, sobre a nossa responsabilidade e a importância de não só dominar a técnica, mas também de cultivar um repertório de conhecimento que seja organizado, atualizado, para a gente poder realmente acessar toda a sabedoria que o corpo tem para nos oferecer.